Então, rapaziada, eu peço para que vocês depois acompanhem essa nossa aula utilizando o PDF que eu vou deixar para vocês algumas atividades a serem feitas em cima desse documento aqui, tá bom? Então, o que acontece? Através desse manual, que é o manual de voo da aeronave Embraer Bandeirante, a gente já consegue enxergar vários dos componentes e vários dos processos que a gente já aprendeu, né? Então, isso, mandem o nome aí, vai mandando o nome no chat aí. Então fica legal, a gente começa a ler um manual e a gente começa a entender tudo que está escrito nele, o negócio deixa de parecer grego, tá? Então, esse manual é o manual que vai estar dentro da aeronave, é esse manual que o piloto vai carregar lá com ele, para saber sobre a operação daquela máquina, nas condições normais de funcionamento e também nas condições que possam se apresentar de emergência, tá? Então ele traz aqui no início, que é a parte da operação normal, ele traz uma descrição do sistema. Então vamos dar uma olhada nesse sistema aqui, do que ele é composto. Então cada um dos motores do nosso Bandeirante, eles estão equipados com uma hélice Hartzell tripá metálica. Essa mesma hélice, esse mesmo conjunto de hélices que a gente tem lá na escola, tá bom? É um conjunto de velocidade constante, ou seja, vai variar o seu ângulo de pá para que o motor não varie a sua rotação. Tem a possibilidade de embandeiramento e reverso. Então é um conjunto completo. Uma Hartzell tripá metálica de velocidade constante com possibilidade de embandeiramento e reversão. Legal? O cubo da nossa hélice, o que eu vou ter dentro desse cubo? Eu tenho um pistão servo que é atuado por pressão de óleo que vem do nosso governador. Ele está articulado na raiz de cada pá, então ele tem uma articulação fazendo a ligação na raiz de cada pá, no bordo de fuga delas. Então quando a gente puder desmontar lá o conjunto, vocês vão conseguir enxergar essa conexão onde ela é feita. Nos outros conjuntos também que vocês desmontaram, principalmente no bipá, lembra daquele garfo que tem ligando as duas pás ali? Ele vai ter uma articulação parecida com aquela ali, tá? E as molas de embandeiramento, elas estão presas a essas articulações na raiz da pá também. Temos os contrapesos centrífugos, que estão lá no nosso cubo. Isso tudo está dentro do cubo. E eles são assistidos por essas molas de embandeiramento e eles vão levar a nossa pá na direção de baixa RPM, que é a diminuição do passo, até que eu consiga atingir o passo bandeira. Esse movimento para o embandeiramento, ele vai se opor à pressão de óleo, que é controlada pelo meu governador de hélice, e essa pressão de óleo ela está lá para tender a levar sempre as pás na direção da alta RPM, e é onde eu vou ter um batente de passo mínimo e também o meu reverso. Por quê? Porque o meu passo reverso ele está além do mínimo, porque ele é um passo negativo. Então o nosso passo mínimo está ali na casa de 2 a 4 graus e o nosso passo reverso vai estar abaixo de 0 grau. Então ele tem que continuar indo para o mínimo, 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 extrapola o passo mínimo normal da aeronave, zera, aí ele está na condição de passo nulo e vai além disso para o passo reverso. Tá? A unidade de velocidade constante do nosso governador vai controlar o passo da hélice, fazendo com que o óleo sob pressão chegue até o nosso pistão ou permitindo a saída desse óleo lá da nossa cúpula onde está alojado esse pistão. Nesse modelo de aeronave, o conjunto de hélice ele não tem batente de passo máximo. O que vai acontecer então quando eu cortar este motor? Se não tem batente, vai embandeirar, né? O senhor vai acima do máximo, né? Exatamente, cara. Então, essa aeronave, quando eu fizer o corte normal dela, o motor desligado, o sistema vai para o bandeira. Por isso que a nossa lá na escola está embandeirada. E por isso que é perigoso, sem a ferramenta adequada, a gente fazer a desmontagem daquele conjunto. Lembra que eu falei que aquele a gente não ia poder mexer até que se construísse a ferramenta? Não é uma ferramenta difícil de fazer.
tá? É um parafuso ali sem fim para pressionar, tensionar essa mola, tá? Que ela está distendida ali e a hora que a gente soltar a cúpula vai pular na nossa cara com toda a tensão daquela mola de embandeiramento, tá bom? Então a gente tem duas formas de poder desmontar aquilo lá. Ou usa a ferramenta ou usa a ferramenta. Essas são as duas formas que a gente tem, tá bom? Para trabalhar e operar com segurança, e isso vocês vão encontrar aí fora. Qualquer um de vocês aqui da sala pode encontrar um bandeirante pela frente para trabalhar, porque essa aeronave ainda opera, tá? Então, quando eu corto o motor, a ausência dessa pressão de óleo ela vai permitir a atuação das molas de embandeiramento. Como eu não tenho o batente ali do ângulo máximo, ele vai chegar na posição bandeira. Aí nós temos as luzes do beta e de sobrevelocidade mostradas aqui. Então essa aeronave ela consegue executar um teste de controle de condição de sobrevelocidade. E essa luz beta aqui ela vai se acender sempre que o meu sistema não estiver governado. Então, abaixo da rotação de marcha lenta de decolagem, o meu governador não controla as mudanças de passo da minha hélice. Quem tem que fazer esse controle, obrigatoriamente, é o piloto através do posicionamento da manete de hélice que está ali na cabine. Beleza? E aqui para baixo, a gente vê a questão do embandeiramento automático, que ele pode estar na posição de teste, né? Para fazer esse embandeiramento automático, desligado ou armado. Então o piloto, quando for voar, ele vai voar com esse embandeiramento automático selecionado na posição armado. Se ocorrer apagamento desse motor, se ele perder a pressão de óleo por qualquer motivo, automaticamente o meu sistema entende que ele precisa ir para o bandeira. Se ele estiver desligado, vai ser mais difícil ele retornar. Por quê? Porque pode ocorrer um calço hidráulico lá no meu pistão. A minha válvula piloto do governador ou a distribuidora desse meu conjunto da cúpula pode estar parada numa posição que não permita o embandeiramento, porque não vai conseguir drenar óleo, tá? E aí a posição de teste é para fazer ali os testes em solo, tá bom? Com essa aeronave com o motor ligado ou desligado. Então ele fala aqui que a unidade de velocidade constante do nosso governador, ela tem efeito até o ângulo de passo mínimo, e o controle desse passo é feito por um sistema hidromecânico, para permitir que as minhas pás de hélice possam prosseguir na mudança de passo até a sua faixa de reverso. Essa parte do reverso, como eu estou abaixo da marcha lenta de decolagem, quem vai comandar toda essa movimentação aí é o piloto através da operação na manete de hélice, auxiliado por essa pressão hidromecânica e por esse sistema hidromecânico, tá bom? Eu tenho uma válvula que está lá no governador, que é a nossa válvula beta. Ela é acionada por um sistema de alavanca que está acoplado num anel que é deslizante ali no eixo da hélice. Ela funciona como uma embreagem. Eu tenho um valor determinado de passo mínimo. Essa válvula vai fechar a passagem de óleo, não vai deixar óleo ir para o servomecanismo da hélice, e isso vai gerar o nosso calço hidráulico que eu acabei de falar. Então qualquer diminuição na posição, ela vai ser bloqueada, tá? Por essa válvula. Então essa diminuição de passo para operação em faixa de táxi e reverso, porque eu não posso acionar um reversor se essa aeronave estiver acima de determinada rotação do seu motor. Beleza? Então isso é um sistema de proteção da minha máquina. Para que eu possa fazer isso, eu preciso do posicionamento da válvula beta, que vai ser feito ali através da ativação de alavancas e um conjunto de cames ligados por um sistema Teleflex. Alguém sabe o que é sistema Teleflex? Não sei, professor. Não, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar do Teleflex? Não. Então, Teleflex. Oi? Então, Teleflex é um cabo de comando flexível, tá? Eu tenho um cabo de metal, um cabo de aço,
que está dentro de um revestimento flexível. E ele consegue girar ali em 2 eixos pelo menos e se deslocar para frente e para trás, porque dentro desse revestimento eu tenho vários rolamentos que permitem uma livre movimentação. Então é um cabo que fica protegido e muito mais resistente do que se eu colocasse, por exemplo, uma haste de metal ali, fazendo essa ligação, uma haste rígida. Tá? Então ele também reduz os esforços que o piloto precisa executar nas manetes para movimentar os conjuntos, principalmente quando ele não tem o auxílio de um sistema hidráulico, tá bom? Então, esse sistema Teleflex aí é muito Uma importante. perguntinha aqui. Pois não. Quando você fala no passe da hélice reverso, isso quer dizer que o avião, ao pousar, ele usa esse freio no motor, né? Uhum. Isso também te dá a condição de ele dar ré no avião, não? Sim. Ele pode sim dar ré no avião, é utilizado, é um meio de manobrar essa aeronave, de taxiar essa aeronave. No Hércules, ele é muito usado em pousos e decolagens de pistas curtas. Por exemplo, lá na Antártida, quando o pessoal chega lá, então faz o pouso, aciona os reversores para ajudar a frear a aeronave e mantém os reversores acionados e acelera mais a aeronave para ele voltar à cabeceira da pista, colocar passo mínimo de novo, em condição de decolar, fazer a corrida de decolagem e ir embora, porque ali ele não tem como fazer manobra. Então ele vai e volta. Tá? A gente pode usar isso para manobrar a aeronave na pista, taxiar e tudo mais. Tá bom? Não posso, é lógico, ficar usando. O Bandeirante tem isso aí. Tem. Bandeirante Tem, tem. ele pode dar ré, né? Pode, só tem que tomar cuidado, né? Que andar para trás com o avião ali é um pouco complicado. E retrovisor. O retrovisor fica meio coberto ali. Por isso que vai ter sempre um mecânico levando essa aeronave para passear na coleirinha, tá? Então precisa de alguém lá embaixo dando instruções para o piloto. Então vai ter um mecânico ali passando essa instrução para ele, tá? Beleza? Então até aqui, ó, vocês viram vários termos técnicos e tudo mais que a gente já passou, já explicou o funcionamento. E eu acho que fica cada vez mais fácil da gente começar a entender as coisas que estão escritas no manual e visualizar isso com um pouquinho que a gente conseguiu fazer lá nas oficinas. Tá? Então, não é bicho de 7 cabeças, porém, o cara precisa dominar esse vocabulário técnico e ele precisa dominar essa técnica e conhecer a localização dos componentes. Aquela velha troca que o pessoal faz achando que quando eu estou falando de governador, eu estou me referindo lá à cúpula do conjunto de hélice. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter bem nítido na cabeça onde está localizado cada um desses componentes. Tranquilo? Para não incorrer no erro de eu preciso verificar minha válvula piloto, aí você vê o cara desmontando a cúpula do conjunto de hélice. Ele não vai achar válvula piloto nenhuma lá. Ou, quando eu falar de válvula distribuidora, o cara vai e desmonta o governador. Entendeu? Essa válvula distribuidora, que ela está ligada ao meu pistão, o que ela vai fazer? Ela vai permitir que o óleo passe para a frente do pistão ou para a parte de trás do pistão. Isso que vai movimentar o meu conjunto de pás. É esse óleo entrando na parte posterior ou anterior do meu pistão que vai fazer essa movimentação. Tá? Eu tenho um governador de sobrevelocidade, então nessa máquina eu tenho 2 governadores. Um deles é responsável só pelo controle de sobrevelocidade. Então o aumento, fora da faixa normal. E esse cara trabalha em paralelo com o governador de velocidade constante da minha máquina. Então, no caso de uma condição de sobrevelocidade, que é quando a minha hélice extrapola 104% da sua rotação operacional, porque não tem como
alguma coisa render mais do que o 100%. Esse 104% é porque eu estou operando além da faixa normal de operação. Quando ele atinge isso, o meu governador de sobrevelocidade toma o lugar do governador de velocidade constante e faz um desvio de óleo, tá? E devolve parte desse óleo lá para o meu motor. Por quê? Porque se o óleo continuar entrando na cúpula da minha hélice, ele vai agir no pistão, e o óleo agindo no pistão, ele vai contra a minha mola de embandeiramento e o meu contrapeso que está lá dentro, que tendem a reduzir o passo. Então, quanto mais o sistema tende a acelerar, mais ele vai acelerar. E cada vez que ele acelera, ele vai ter uma tendência a acelerar mais ainda. Então, o meu conjunto precisa se proteger. E para se proteger, como na aviação a gente sabe, eu faço tudo em redundância. Então, eu tenho um governador que vai controlar a velocidade constante e um governador que vai controlar só sobre velocidade, tá? Isso aí é segurança operacional, tá bom? Então esse carinha aqui vai desviar o óleo e retornar ele, forçar ele retornar lá para o motor. Vamos lembrar que o bandeirante ele utiliza motor a reação. Ele utiliza um PT6, se eu não me engano é o Alfa 27, tá bom? Então a gente aqui já está falando de motor a reação, nós aqui estamos falando de turbohélices. Tá? O funcionamento do sistema, eu lembro a vocês que ele é um pouco diferente dos motores a hélice. Então falou motor a hélice, eu estou me referindo a motores convencionais. Turbohélice são motores a reação. Motor a hélice funciona com gasolina. Turbohélice funciona com querosene. São coisinhas simples, mas que vocês têm que ter na cabeça. Isso aí vocês têm que ter firme no pensamento, tá bom? Alguém quer fazer alguma outra pergunta, uma observação? Galera, só lembrando que tudo isso daí que o Guilherme tá falando não é importante só pra ANAC, não, cara. Não, isso Isso é aí importante para a vida. é importante pra vida. Principalmente o fato que ele tava falando ali, né? Que você lê o manual e conseguir já vislumbrar na prática. Entendeu? Eu sei que para vocês, né, é mais difícil, porque nem todo mundo teve contato. Na verdade, a gente teve contato lá na ENCA, mas por causa do que aconteceu aí, não tivemos tanto contato assim como a gente gostaria. Mas é importante vocês sempre ler e cada vez ficar mais claro na mente como que está funcionando, aonde que está cada coisa. E quando surgir a dúvida, fazer. Não se envergonhe, não. A única pergunta idiota é a que a gente não faz. Tá? Então Exatamente. tenham isso também com vocês sempre. E como a gente sempre fala, nós aqui estamos num ambiente controlado, a hora de errar é agora, mas a hora de pedir ajuda, você chega num ponto ali que você entende que você não sabe fazer aquilo, isso é para sempre, tá? Para evitar esse erro. Então a gente faz de tudo para evitar o erro, beleza? Então vocês viram aqui nesse caso a gente já inseriu mais um componente no sistema, que é um governador que só vai operar a questão de sobrevelocidade. Por isso que do lado aqui, ó, se vocês olharem na coluna do lado, ele está falando de um botão teste sobre velocidade. Esse botão teste sobre a velocidade, que nós já vamos falar sobre ele está ali para testar o funcionamento e operação desse segundo governador. Que depois, quando a gente conseguir voltar lá, eu mostro para vocês que nós temos um motor onde estão esses dois carinhas instalados. E teve uma turma de GMP que eu pedi para o cara desmontar o governador de velocidade constante. Ele chegou lá na aeronave, olhou e falou: meu Deus, tem dois. O que eu faço agora? Como que eu consigo identificar qual é um, qual é outro? Né? E aí o que ele fez? Foi pesquisar no manual? Não. Como ele tinha 50% de chance de acertar, ele tentou a sorte. E é o que eu digo, você não tem 50% de chance de acertar, você tem 50% de chance de errar. E o aluno faz o quê? Erra. Né? E ele errou. Aí eu fui lá e expliquei para ele como ele faria
da maneira correta, que era olhar no manual, se não sabe. Mas também tem outros métodos para saber quem é o governador de velocidade constante e quem é o governador de sobrevelocidade. Alguém aí tem alguma ideia de só batendo o olho assim? Como é que eu vou saber quem é quem? Quero ideias. Brainstorm. O tamanho? Tamanho, tá. Mas e aí? Quem vai ser maior? Quem vai ser menor? Ver com O, taquimétrica. o sobre velocidade vai ser maior do que o de velocidade constante? Sobrevelocidade vai ser maior do que velocidade constante. Quem mais falou outra coisa aí? Eu falei se tem alguma coisa a ver com a caixa taquimétrica. Caixa taquimétrica. Não, porque os dois precisam dessa informação. Também não é a questão de tamanho. Eu posso ter um de velocidade constante sendo maior do que o de sobrevelocidade e numa outra instalação ser o contrário. E aí? O local, então, onde estão instalados? O local de instalação, lado direito ou lado esquerdo. O cara lá que fabrica esse motor pode colocar o flange de um lado, do outro, e no outro motor ser diferente. O governador vai ser encaixado onde for mais viável para a instalação desse motor dentro da aeronave, tá? Então, se o projeto da aeronave lá for requisito que esse governador fique na parte de baixo do motor, atrás do cilindro, o cara vai enfiar ele lá, ele não tá nem aí com o mecânico. Então esquece esse negócio de localização. Lógico que o cara vai tentar sempre deixá-lo numa condição um pouco menos difícil, tá bom? Mas não vai pela localização, não. O que que o... fala. Um entalhe, assim? Não entendi, João. Alguma coisa de marcação física, um entalhe, Não, coisa assim. não. É físico, mas não é uma marcação. Tá? O que que o governador de sobrevelocidade faz? Qual é a função dele? Detecta disparo de hélice? Isso, e vai operar para devolver a condição normal. E só isso. Concorda comigo? Então a minha manete de condição de hélice vai estar ligada em quem? Através de um cabo. Ou através de haste de comando. Vai estar ligada ao meu governador de velocidade constante. Porque é ele que manda no sistema. O governador de sobrevelocidade é um governador de emergência. Tá? E se ele tiver ali com a luz beta acesa, ele não opera. Aí quem opera, eu falei para vocês, é o piloto. Aí fica a cargo do piloto posicionar as pás. E aonde que o piloto mexe para promover uma mudança no ângulo das pás? Na minha manete de hélice que a gente vai falar aqui embaixo. Na minha manete de hélice. Então a minha manete de hélice está ligada ao governador de velocidade constante. Ela não está ligada ao governador de sobrevelocidade. Governador de sobrevelocidade, então você vai olhar ele lá, ele é uma peça que está encaixada no motor e você não tem uma ligação que venha da cabine de pilotagem até ele. Tá? Você não tem a mola de velocidade ali que vai estar agindo em cima da válvula piloto, você não tem nada disso. O governador de sobrevelocidade, ele é uma válvula de alívio. Uma válvula de alívio não, desculpa, uma válvula de derivação, tá? Uma bypass de pressão de óleo para forçar o sistema a reduzir o ângulo. Por quê? Porque ele vai sangrar óleo daquele conjunto. Do meu governador de velocidade constante que não consegue fazer essa redução de disparo de RPM. Tá bom? Então, fisicamente, ele não vai ter uma ligação com a cabine. Então é fácil, eu chego lá, olho... Quem que tem o braço de comando ali instalado na cabeça e a ele ligado? Um cabo de aço, um teleflex ou uma haste de metal. É o governador de velocidade constante. Tá bom? Então são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá? Mas eu já vou ensinando para vocês que daí fica mais fácil quando vocês chegarem lá. Vocês já sabem do que estão falando. Então eu tenho duas manetes de hélice. Por que eu tenho duas manetes de hélice no bandeirante? Pergunta boba, pergunta simples, mas que derruba um monte de gente. Por que esse avião tem duas manetes de hélice? Uma para cada motor. Muito bom, muito obrigado.
Uma para cada motor, tá? Beleza? Porque tem cara que olha e fala assim, nossa, mas por que tem duas manetes de hélice? Se eu só tenho uma hélice, sim, uma hélice por motor. Você precisa comandar as duas. E não necessariamente as duas vão estar operando do mesmo jeitinho. Tá bom? Elas estão Aliás, ligadas, falei. Não, é só dar um toque pra galera aí. Vocês podem ficar menos medo do óbvio, viu? Porque tava até escrito ali, era só então. falar. Não precisa ter medo, não. Foi o que o Rafael fez, pô. Ele leu. Pois é. Ele leu, cara. Tá? Então, eu tenho ali duas manetes de hélice. Eu mostrei o quadrante de manete pra vocês. Mostrei? Lá dentro da sala de hélice. Mostrei o quadrante lá. Tá? Cada um vai atuar por meio desses cabos de comando e de teleflex, que a gente conversou ali atrás. A alavanca de seleção. E essa alavanca de seleção aí tá ligada à rotação no governador da hélice, que eu acabei de explicar para vocês como é que a gente identifica quem é o governador principal e quem é o governador de sobrevelocidade. Tá bom? É o Eduardo que tá com o áudio ligado aí, o pessoal trocando uma ideia. Abaixa o volume da televisão e me escute pelo telefone. Tá? Então, a gente já passou por isso aqui, vamos para essa nota. Se eu tiver uma falha no meu sistema de comando, lá da alavanca de seleção de rotação, pode acontecer, pode estourar um cabo ali, né? Então eu perder essa ligação mecânica. O que acontece? Eu tenho uma mola que está presa a essa alavanca, que vai manter na última posição selecionada, ou então vai levar para uma posição correspondente a uma rotação mais elevada. É a nossa mola de segurança, tá? E essa mola de velocidade vai fazer com que o posicionamento seja numa condição de ângulo mínimo, tá bom? Então são procedimentos de segurança do nosso sistema também, tá? E o piloto precisa ser avisado disso, para que não ocorram erros de operação caso o sistema automaticamente vá para essa condição de proteção. Como aconteceu com o Fokker 100 da TAM, um deles, que se acidentou lá em Guarulhos, que você tinha o acionamento de um reversor, e aí automaticamente o sistema, quando reconhecia o acionamento do reversor, a manete de potência dessa aeronave era levada para a posição de marcha lenta, ou flight idle, e o copiloto, quando via, porque a aeronave estava perdendo sustentação, o copiloto, quando via essa manete retraindo automaticamente, ele ia lá e empurrava ela. Só que quando ele empurrava, aquele motor estava com o reversor aberto, então ele estava gerando tração no sentido contrário do voo. Então a aeronave ia começar a girar, ia começar a gerar um grande arrasto e aquela asa ia baixar. Então ele tinha que ficar segurando aquilo ali. Aí o sistema descolava, o reversor fechava, recolhia, a aeronave começava a ganhar sustentação de novo, e aí o sistema colava de novo, aí ele soltava a manete de aceleração, beleza, colocou na posição ali de máxima potência, o reversor era acionado de novo, a manete voltava, como se tivesse um fantasma brigando com ele ali. E eles derrubaram a aeronave por não conhecer o sistema. E por conta da aeronave também não dá uma indicação nítida no painel do que estava ocorrendo. Tá? Isso aí levou à morte de 100 pessoas ali num dos acidentes. E esse acidente ele praticamente fechou o caixão do Fokker 100. Ninguém mais queria voar de Fokker 100, mas coisa de 15 anos aí, todo mundo voa de Fokker 100 sem saber porque eles mudaram o nome do avião. Simples assim. Marca 27? Resolveram o problema. Muda o nome do avião, todo mundo voa. Porque, é um baita de um avião, cara. E aquele ali só caiu porque o operador não sabia operar. Tá? Lógico, tive um problema que esse reversor estava acionando sem necessidade nenhuma. Então foi uma falha do meu sistema. Porém, as proteções da própria aeronave não iam permitir que ela chegasse a se acidentar. O que colaborou para o acidente, porém não foi fator
decisivo. O fator decisivo foi a falta de treinamento e o julgamento errado da cabine dos pilotos, tá bom? Então é fator contribuinte. E nós temos aquele ali que realmente foi o que mais levou à ocorrência do acidente, tá? Então, como sempre aí, 98% dos acidentes são falha humana. E aí tem vários humanos envolvidos na operação de uma aeronave, tá bom? Então, esse botão de teste de sobrevelocidade, ele está lá no nosso painel superior, então o piloto tem que olhar para a parte de cima ali do painel. E quando eu pressiono, ele vai energizar uma solenoide de teste lá no meu governador de sobrevelocidade. Então também, outra forma de identificar esses governadores é que esse carinha vai ter lá uma solenoide acoplada a ele, então ele vai ter um caroço ali do lado, que ela é normalmente fechada. Essa solenoide energizada vai dirigir óleo que vai aliviar a pressão da mola do governador de sobrevelocidade da hélice e faz com que os contrapesos dele se abram e isso permite desvio do óleo do servomecanismo. Então, normalmente, essa válvula do meu governador de sobrevelocidade ela está fechada. Quando eu energizar isso com o meu botão de teste, ela abre, abrindo, ela dá passagem desse óleo retornar para o motor e isso vai fazer com que meu ângulo aumente. O meu ângulo aumentando, se eu tenho sobrevelocidade, a velocidade do meu conjunto cai, porque o ângulo está subindo. Gera mais tração? Gera, mas gera muito mais arrasto. Certo? Então, para verificação do funcionamento do governador de sobrevelocidade, que não era possível, em virtude da atuação dele só ocorrer em uma rotação superior à máxima que o meu governador de hélice conseguia comandar, passa a ser possível num regime inferior a 70% de rotação do meu motor, quando eu desenergizo essa válvula, a ajustagem de ação do governador de sobrevelocidade passa a ser a inicial e quem continua tomando conta do sistema é o meu governador de velocidade constante. Tá? Então vocês veem aqui que ele não tem uma ligação mecânica da cabine para ser comandado. É todo comando elétrico. Tá bom? Então, acionando o botão de teste, eu limito a rotação da hélice num máximo de 70% de NH. Aí, se você quiser saber o que significa esse NH neste manual aqui, é só você ir no capítulo referente ao motor dessa aeronave, porque lá vai ter dizendo para você quem é que gera essa NH, o que é essa NH. Tá? Então, depois vocês passeiem pelo manual, que ele é muito interessante. Se a minha mané de potência estiver posicionada para alta potência, então lá, potência de decolagem, e o meu botão for acionado de maneira indevida, a rotação da hélice vai diminuir bruscamente. E isso causa um overtorque, tá bom? E esse overtorque vai ser tão alto quanto mais alta for a potência selecionada do motor. Então o cara tem que tomar cuidado para não apertar a porcaria do botão de teste do governador de sobrevelocidade, porque senão ele vai dar um tranco nesse conjunto hélice motor e ele pode quebrar inclusive o eixo de acionamento. Tá bom? Pelo menos uma inspeçãozinha isso aí vai ter que passar. Já vai gastar uns bons reais aí, tá? Então por essa razão aqui, ó, recomenda-se o máximo de cuidado e atenção ao se apoiar nas proximidades do botão de teste, principalmente em voo, para evitar o acionamento inadvertido. Como é que a gente resolve essa situação de um botão de teste, que nós vamos ver ele aqui, de um botãozinho de teste, aqui são só as luzes, deixa eu ver se tem um botão aqui para baixo, não lembro. Não, não tem. Acho Mas que é como que eu evitaria? Mesmo, É ele mesmo. Como é que eu evitaria alguém apertar esse botão? Porque ele está bem, deve estar bem por aqui, ó. Como é que eu evitaria apertar esse botão? É só colocar uma porcaria de uma guarda, cara, uma proteção ali, uma tampinha, que o cara precisa levantar para conseguir pressionar esse botão. Tá? Já que ele vai ficar numa condição onde é possível ocorrer isso, pelo próprio
entrar e sair da cabine ali dos pilotos, ou o cara vai fazer alguma coisa dentro daquela cabine, vai tirar um cochilo encostado ali no painel, ele poder acionar isso, a gente faz as proteções. Tá? As luzes indicadoras do regime beta, elas estão no nosso painel de motor e eu vou ter uma luz para cada um dos sistemas de propulsão. Elas vão se acender toda vez que a minha manete de potência estiver na faixa de táxi ou reverso e o passo da minha hélice atingir valor de 2 a 4 graus abaixo do mínimo. Então, de 2 a 4 graus abaixo do passo mínimo, o meu sistema de governação não funciona mais. Por isso se acende a luz beta, para avisar o piloto que quem tem que comandar o conjunto é ele, manualmente. Tá bom? Se eu tiver alguma falha, eu tenho um batente secundário de passo mínimo. E ele vai ser atuado com a minha manete de potência nas faixas entre potência mínima e potência máxima. A minha luz beta também vai acender, indicando que eu tenho ali uma falha no sistema. Tá? E tem os botões de teste beta, também um para cada motor, que estão lá no meu painel superior e vão permitir testar o funcionamento desse dispositivo de batente secundário que está instalado lá no meu motor. Tá? Quando eu aciono esse botão, a alimentação da minha barra principal ela vai ultrapassar o contator na manete de potência e simular uma falha no meu sistema do batente primário. Então ela vai fazer um jumper, tá? Simulando uma falha. E com isso eu testo o funcionamento do solenoide de batente secundário, que é um solenoide de segurança, esse batente, e o acendimento da luz. Se o batente aciona e a luz não acende, a luz está provavelmente queimada, eu vou lá e troco essa lâmpada. Tá? Eu não vou lá trocar o batente antes de verificar se a lâmpada funciona. Já vi acontecer também na manutenção que a luz não estava acendendo e o cara quis trocar o componente, a qual a luz era ligada. Trocou e depois ela continuou não acendendo. E aí ele descobriu que o problema era a lâmpada que tinha queimado. E ao invés de gastar só R$2 comprando uma lâmpada, ele gastou 800 fazendo uma troca desnecessária. Tá bom? Isso custa caro para a empresa e vai custar caro para você. O embandeiramento automático é um sistema muito próximo do que a nossa apostila traz. Então ele vem explicando aqui como é que ele funciona. Então ele é destinado a tirar o óleo o mais rápido possível do meu servomecanismo da hélice. E isso permite que a minha mola de embandeiramento inicie a ação de embandeiramento dessas pás, né? E se durante a decolagem o torque cair abaixo de 200 libras-pé, com a manete de potência num regime acima de 90% de NG, esse sistema de embandeiramento automático também entrará em funcionamento. Então eu tenho essa questão do torque com posicionamento da manete em determinada condição. A energia para que esse sistema de embandeiramento automático funcione, ela vem da barra principal da aeronave, de 28 VDC, através de um disjuntor, o famoso circuit breaker, que às vezes pula no painel, e o mecânico vai lá e empurra ele de novo, ele pula de novo, o mecânico empurra ele de novo, ele pula de novo, o mecânico faz o quê? Empurra de novo. Pega uma silver tape, Passa a fita crepe. cola ele lá, eu quero ver pular agora, tá bom? Isso não é o correto a se fazer, tá? Então eu tenho um interruptor, onde ele vai mostrar pra gente as posições armado, desligado e teste, e as luzes que vão indicar esse embandeiramento automático. Tá? Nós vimos lá em cima esse interruptor do armado, desligado e teste. Tá bom? Depois vocês deem uma lida aqui no funcionamento do sistema. Tá? Ele vai trazer algumas informações e números também, e esses números se aplicam tão somente a este conjunto. Tá bom? Não são números que vão funcionar para todas as aeronaves, aplicam-se a este conjunto. Mas a ideia
é a mesma para outros aviões. Sincronização de hélice, esse cara também tem, então nós também já vimos sobre isso, a importância da sincronização. Então eu tenho meus controles de sincronização de hélice aqui. Ó, sincronização de hélice deve estar desligada para pouso e decolagem. Tá? Então esse aviso vai estar bem aqui, ó, onde está localizado o meu sincronizador de hélice. Eu vou ter esse aviso aqui embaixo. E por que ela tem que estar desligada para pousos e decolagens? Porque eu não posso ter alteração no meu conjunto que já está setado para essas duas condições que são as mais perigosas da operação de voo. Tá? O piloto que vai fazer aí a maior parte dos comandos e ele precisa ter essa aeronave na mão, caso ele precise abortar, caso ele precise fazer uma manobra, caso ele precise acelerar rapidamente, reduzir velocidade, manobrar essa aeronave, o que quer que seja. Tá bom? Então eu não posso ter um sistema automatizado ultrapassando os controles do piloto e atrapalhando o piloto na sua tomada de decisão. Tá? Então isso aqui está lá para o cara lembrar que ele precisa desligar esse negócio. Tá bom? Vamos ver aqui. Sistema de sincronização. Então como é que ele vai funcionar? Ó, eu tenho um sincronizador eletrônico, o nosso Syncrophaser, igualzinho aquele que eu coloquei para vocês no slide. Ele vai gerar pulso eletrônico que é produzido por um picape magnético, igualzinho aquele lá, que tem nos meus governadores de sobrevelocidade de cada um dos motores. Tá? Vão ser levados lá para uma caixa de controle, sendo que o meu picape do motor esquerdo é o mestre e o motor direito é o slave, é o escravo. Tranquilo? Qualquer diferença então que for gerada na frequência de pulso é sentida por essa caixa de controle que comanda um motor elétrico de um atuador que eu tenho localizado no motor direito, que é o escravo. E ele vai sofrer modificação. Eu tenho lá um eixo flexível fazendo essa ligação do atuador, que vai comandar uma alavanca de ajuste da rotação do meu governador de hélice, mexendo lá na minha mola de velocidade, que é aquela que se contrapõe aos contrapesos, né? Fazendo igualar o motor direito com o esquerdo. Quando eu tenho a operação normal do meu governador de hélice, através lá das minhas manetes, as manetes não serão alteradas de maneira alguma. Tá? Então, esse atuador vai alterar a rotação do motor direito em função da rotação do motor esquerdo, sempre dentro, é lógico, de uma faixa ali de aproximadamente 2% de diferença para mais ou para menos de um motor para o outro. Ele não vai ficar necessariamente com a mesma rotação, mas eu tenho essa tolerância de 2% de NH entre motores. Tá? Essa característica ela evita que o meu motor escravo perca mais do que um número limitado de RPM. Caso o mestre seja embandeirado com o meu sistema ligado, tá bom? Então, se eu tenho lá, o meu motor mestre é o esquerdo e ele sofreu um apagamento, como é que o direito sabe qual é a condição ideal para operar se ele perdeu aquele outro? Eu tenho um referencial lá na minha caixa sincronizadora que vai manter a última opção válida dentro dessa tolerância de 2%, mais ou menos 2%, 50 RPM para mais, 50 RPM para menos. Tá? Também é a barra principal que vai alimentar esse sistema aqui. Então, essa barra principal ela tem esse nome porque ela é importantíssima e ela é uma das poucas, se não uma das únicas, que vai permanecer energizada caso a aeronave perca toda a energia disponível ali e só tenha a bateria. Tá? Então é a Essential Bus, então é a barra essencial, onde vão ficar alguns dos mais importantes sistemas que essa aeronave precisa manter funcionando. Tranquilo? Então aqui a gente acaba, como eu falei para vocês, no sistema de sincronização. Então conseguimos ver praticamente tudo que a gente viu do início da matéria até ontem, resumidos num manual de voo de uma aeronave que ainda opera.
Se eu pegar o manual de voo de um Bandeirante hoje, ele vai ser igualzinho isso que está aqui? Não, ele vai ter algumas alterações, mas a base será mantida. Porque a aeronave ela não mudou tanto assim. Claro, eu vou ter aqui diferenças, por exemplo, nessa tolerância da sincronização dos motores. Mas a ideia de funcionamento e de montagem do conjunto vai ser muito parecida com essa aqui. Tá? Então, se você conseguiu ler esse manual e entender esse manual, você consegue ler e entender o manual de qualquer aeronave. Vocês viram o artigo que eu mandei lá no Face, no Zap, dos ATRs, como é que eles fazem agora o sistema de sincronização? Agora não, desde 2018, quando eles lançaram esse sistema. Na parte de vibração, então eles fazem sincronização e controle de vibração, tudo automatizado, não tem ação de piloto, não tem ação de mecânico para fazer o ajuste. O que tem é só o cara entrar ali na programação e fazer o setup. O próprio sistema se encarrega de trabalhar da melhor forma possível, tá? E isso gera muito material para o pessoal fazer o acompanhamento de manutenção. Assim como no vídeo do Dynavibe, aquele relatório que ele mostra lá para a gente. Em cima daquele relatório, eu consigo aferir várias informações, eu consigo montar uma diagonal para aquela aeronave que vai evitar um desgaste excessivo e um controle otimizado de vibração naquela máquina, tá bom? Então, gente, a aula de hoje a gente acaba aqui.